Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para revisitar o nosso episódio da Cápsula do Tempo, gravado em 2020, com previsões sobre a pandemia que se iniciava naquela época. Para discutir esse assunto aqui, passar vergonha comigo, Zeno Estoico, estão aqui hoje Jusilei Encanador. Olá, pegue seu álcool em gel e sua máscara e discuta conosco. Pepe Peripatético. Boa noite, acertei pra E Salazar Luso. Time Pfizer! A gente devia ter feito um placar de previsões, né? Ia ser muito, muito interessante. Fica pra próxima pandemia. Vamos lá, pessoal. Acho que teve muitos pontos inesperados, né, nas previsões. Muitas coisas não saíram do jeito que a gente queria. Mas acho que um dos pontos mais inesperados foi que eu peguei Covid no começo de 2021, né? Fiquei internado um mês no hospital. Período bastante difícil, foi um caso particularmente grave, mas hoje estou recuperado aqui. Queria aproveitar para agradecer a todos que torceram, desejaram melhoras, oraram, especialmente para os presentes. Então, obrigado para vocês, pessoal. E podemos prosseguir aqui, acabou o nosso momento aqui, podemos prosseguir aqui com a vergonha que a gente passou com as previsões furadas. Apesar do Zeno ter tido Covid, eu continuo não acreditando na doença. O fato de eu ter tido Covid me torna não leigo no assunto, então as fotos que eu vi dele na UTI, a sobrancelha esquerda dele estava 5 centímetros deslocada, então ninguém me garante que é ele. Exatamente. Ninguém me garante que é ele. Inclusive, ele pode ter sido substituído nesse tempo e temos aqui um plant, um informante. Exatamente. O informante do Globo Romo, tá? O informante do Globo Romo, tá? O mais provável que fosse da China, né? Mas tudo bem. Bom, mas espera aí, eu tava investigando lá, tava traçando a origem das suas mensagens, elas saíram no celular da Huawei. No Huawei, né? Como é que é o negócio? Huawei. Daqui a pouco todo mundo vai ter celular da Huawei, que vai usar roteadores da Huawei, então não faz mais diferença. Então, gente, eu não sei, tá? Então a gente vai ter provavelmente um terceiro episódio, sabendo o destino do real Zeno, não desse doppelganger que tá aqui agora. Tem várias coisas, coisas que não se lembra mais. Lembra quando a gente foi aquele dia, naquele bar? Não. Então, sério isso, viu? Pode o pior é que a memória é afetada, viu? No tratamento lá, a memória é afetada. E ainda tem essa história de que a memória é afetada. Vocês estão vendo, aí vocês podem se preparar. Mas assim, é uma coisa interessante, né? A gente pode até falar aí da experiência um pouco que o Zeno ficou no hospital, né? De como a doença, eu sempre achei a doença desde o início muito estranha, né? E desde a origem dela, né, que a gente comentou na Cápsula do Tempo, até como ela se manifesta, né? Uma coisa muito esquisita, né? Não parece ter um padrão muito bem definido, né? Uma coisa... É uma loteria, né? Né? E aí vieram as vacinas e agora a gente está numa fase, olhando para trás, que a pandemia se estabeleceu no ano passado e esse ano é o ano das vacinas, né? Pelo menos que a vacinação tá ganhando força, né? E a gente também não sabe o que vai acontecer com todo mundo tomando essas vacinas novas, né? Então, assim, doença estranha, origem mais estranha ainda, empresas farmacêuticas ganhando os tubos. A gente até no episódio da Cápsula do Tempo falou do positivo, mas hoje eu já tendo a achar que teve mais coisa negativa do que positiva o Covid, viu? Porque... eu também. Assim, acho que o aspecto, só para terminar, para fazer a ponte do caso do Zeno, começar a falar das coisas, o aspecto, acho que é um aspecto mais apavorantes da doença, que tem baixíssima letalidade, mas ela tem essa bimodalidade no qual, se você pegar a doença e tomar aquele caminho errado vamos ser honestos, 0,2%, 0,3%, é impressionante como ela progride e com o corpo médico numa impotência total, né? Isso que é interessante. E acho que a gente está falando do caso. O Zeno é um homem de ombros largos, musculoso, entendeu? Um Adonis, tá, gente? E ainda assim ele foi afetado, tá? Só para dar uns detalhes aqui, eu
eu acordei com febre uma segunda-feira, na terça-feira da semana seguinte eu estava sendo internado, fui para a UTI e tudo mais. E assim, eu não sou uma pessoa que tem comorbidade, não tenho nenhum quadro crônico, nunca tinha ficado internado por causa de doença, e mesmo assim foi razoavelmente grave o meu caso. E não é velho também, ressalto. Sim, é um mancebo. É um mancebo, não é nem menino, é mancebo, tá? Pra deixar claro. É um ninfo. Ele tá super bem, né? A gente até fala que agora ele é o Zeno the White, que ele renasceu. ele renasceu, né? Uhum. E o Globo Romo não conseguiu vencê-lo. Eu falo mandarim com fluência agora. Até onde a gente saiba, né? Até onde a gente sabe. Isso aí eu ainda não clear. A divisão de contra-inteligência da Liga dos Leigos que eu dirijo, eu ainda não clear de ele, não. Ele ainda está sendo vigiado, tá, gente? Só pra vocês saberem. Toma cuidado. E eu queria aproveitar aqui para agradecer algumas pessoas em particular que eu sei do Twitter que rezaram por ele, tá? O Sr. Caverna, em particular, a Tei, a Mandy e a Amanda Verso e a Maria Vitória. Obrigado a todos aí, pessoal. Um abraço a todos. Muito bom. Vamos para previsões. Vamos para frente. Acho que vamos falar primeiro do que foi inesperado, né? Acho que a gente não esperava, além desse fato já mencionado, é que em 2021, mês de 2021, a gente ainda estaria falando da pandemia, né? Acho que quando a gente gravou em abril lá, a gente imaginava que mais alguns meses aí vai acabar os lockdowns, vai voltar a vida normal e boa, né? Uhum. Um ano e meio de pandemia e não há sinal que o negócio vai diminuir, né? Assim, o assunto, quero dizer. O assunto não, mas assim, para todos os fins e efeitos práticos, no hemisfério norte, pelo menos no mundo ocidental do hemisfério norte, os lockdowns e até requerimentos de máscara meio que acabaram, né? Vamos ser honestos. Sim. Por uma razão ou por outra, notavelmente eles acabaram. Eu lembro de um gráfico do CDC ridículo, onde o pico e o ponto de inflexão, onde o número de casos começa a cair, o dia 6 de janeiro, que é o dia da posse do Biden, que é um negócio patético, negócio ridículo, né? Um negócio que eu acho que é importante falar, que a maioria das empresas farmacêuticas, como o time Pfizer, eles tinham vacinas prontas, em grande parte, com o dinheiro da Operation Warp Speed, que o Trump começou. Eles tinham as vacinas prontas antes da eleição, mas escolheram anunciar um dia ou 2 dias depois da eleição, porque eles sabiam que isso beneficiaria o Trump, né? Isso é um aspecto interessante. Extremamente politizados. Totalmente politizados. Aparentemente, eu não sei até que ponto vocês querem falar dos tipos diferentes de vacina. As vacinas parecem funcionar, mas não quer falar o quê? Eu não quero falar de vacina, não. Ué, mas não tem jeito. Não tem como, né? Tem que falar, né? Acho que as coisas que me surpreenderam realmente é a velocidade que as vacinas ficaram prontas, assim. Eu não imaginava que em menos de um ano a gente ia ter vacinas viáveis, vamos dizer assim. Achei que ia demorar. Na época eu imaginava que isso ia demorar mais tempo. Eu também achei, até porque o histórico, né, para coronavírus, qualquer tipo de coronavírus, não havia nenhuma vacina até então, né? Então, o ano passado, a dúvida era justamente essa. Poxa, se nunca foi desenvolvida uma vacina para coronavírus, porque agora, né, seria diferente? A resposta foi, eles botaram... Foi um negócio a toque de caixa, e por isso que tomar vacina, principalmente... essas vacinas com tecnologias mais novas, não entrando no mérito das tecnologias em si, para mim é um risco que todo mundo que quiser tomar vacina vai ter que correr. Né? É um risco calculado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o grande ponto aí não tomar ou tomar a vacina são dos cursos de ação perfeitamente racionais. Esse que é o grande ponto. Perfeitamente racionais, os dois. E só voltando no ponto das vacinas mRNA em particular, quando você fala não existia vacina para coronavírus, o grande ponto é que antes da pressão que se deu por conta da pandemia e do pânico, a Moderna, em particular, se não me engano, tentou quase 10 anos aprovar em diferentes órgãos, FDA e o equivalente europeu do FDA, vacinas de mRNA, e não conseguiam porque os riscos simplesmente eram muito grandes, né? Especialmente os riscos de longo prazo não eram conhecidos, os riscos de curto prazo mesmo não eram conhecidos e eram considerados grandes o bastante, e a razão foi porque eu não conseguia provar, né? Então a tecnologia existia, mas você precisou desse evento que, na minha opinião, artificialmente se tornou cataclísmico, não necessariamente conspiracionalmente, mas ainda assim artificialmente, por má decisão, pânico, informação incompleta. Esse evento cataclísmico é que levou a raça humana como um todo a superar o medo perfeitamente reconhecível, perfeitamente racional com esse tipo de tecnologia e aprovar. Eu diria que a gente ainda vai... particularmente, a minha decisão pessoal é não tomar
nenhuma vacina que não seja a vacina de vírus inativado, Que é a Coronavac, né? que seria a Coronavac, a Covax, se não me engano, também é vírus ativado, né? Qualquer uma dessas duas vacinas, se não me engano, é a Covax, eu não tenho certeza, pode até checar depois. Nenhuma dessas duas, até que se conheça mais, até que se conheça mais sobre os efeitos de longo prazo das vacinas. Porque você lembra, quando a gente fala de mRNA, mesmo as vacinas como a AstraZeneca, a adenovírus, elas também injetam o RNA mensageiro, só usam um veículo diferente, né? Todas essas. Eu acho que para mim o grande ponto é o que a gente está começando a ver no número relativamente preocupante de casos de morte, especialmente de jovens, né? Pacientes jovens com miocardite afim, é que a proteína spike que está sendo usada para codificar, aparentemente ela é citotóxica. Inicialmente se pensou que ela não era, ou se ignorou a potencialidade de que ela fosse. Tem um paper excelente do Salk, né? Do Instituto Salk, fala exatamente sobre a questão da toxicidade da proteína spike, né? Que é a proteína usada para codificar a resposta imune do vírus no corpo humano. Mas essa é uma questão que está em fluxo ainda. Não dá para fazer. Talvez o ponto aqui é fazer novas previsões. A minha previsão para o futuro é que nós vamos desistir de usar vacinas com proteína spike porque elas não são citotóxicas demais. Essa é a minha previsão de hoje. Esse período histórico vai ser conhecido, vai entrar para a história como mais um período daqueles erros médicos que podia entrar naquele livro. Como é que chama aquele livro? Esqueci o nome do. Assustadora História da Medicina. Assustadora História da Medicina. Esqueci o nome do autor agora. Algo desse tipo. Aparentemente é muito sério. O risco de curto prazo, eu acho que é importante falar isso. Eu vejo o risco de curto prazo de morrer da vacina é pequeno. Muito provavelmente, a gente pode até falar das diferentes cohortes de idade, mas para paciente acima de 40 anos, é menor do que a da própria doença. Não muito menor, mas é menor do que a própria doença. Mas ainda assim é um negócio peculiar. Certamente a quantidade de reações adversas dessas vacinas é uma ordem de grandeza, pelo menos maior do que de vacinas tradicionais de qualquer outra doença. Que reações adversas sempre existiram, tá, gente? Então você não vai ter vacina com absoluta isenção de reações adversas. Então esse para mim é o ponto mais interessante. Eu gostaria de a minha primeira previsão previsão de hoje, se eu tivesse que fazer. Vou ouvir muito falar ainda de proteína, nem sei em português como é que chama, spike protein, não sei nem se tem uma tradução que eles usam para isso. Eu acho que não tem tradução também. Mas acho que a gente ouve falar muito disso aí. Essa é a minha impressão. Enfim, pelo menos assim, as previsões das vacinas que a gente errou, elas não... A gente previu? Não, eu acho que... Eu me lembro do episódio, a gente não falou especificamente. Não falou. Não falou. Eu achei que a gente ia falar. Não, a gente não falou. Mas eu achava particularmente que não ia sair vacina tão cedo, não. Também, acho que a gente estava considerando esse cenário, né? Normalmente o período de desenvolvimento de uma vacina é 5 anos, né? Uhum. Eu acho que, eu diria que como a gente, uma previsão que pode ser que a gente errou, a gente talvez tenha subestimado o dano realizado do vírus, e de novo, você pode dizer que o dano não é especificamente do vírus, mas da reação dos governos do mundo ao vírus. Como a gente subestimou, na minha opinião isso, não subestimou por muito não, tá? Não acho que foi nem uma ordem de grandeza, mas subestimou por uma certa dezenas de pontos de percentagem. Por isso que não entrou no nosso radar a necessidade primordial de abandonar a cautela de décadas e embarcar nesse novo processo de vacinação, de criação de vacinas. Eu acho que esse é o grande ponto. Veremos. Bem, mas de todas as previsões que a gente fez, a gente não errou tanto que nem o Átila e a Marino, então. Não, é evidente que não, pô. Pelo amor de Deus, eu tô maluco, né? Eu não tenho nem o que falar. Então vamos lá, vamos pela ordem aqui. O que mais aconteceu de inesperado antes de chegar nas previsões furadas que a gente fez? Eu acho que, para mim, foi inesperado que em 2021 a gente tenha políticos brasileiros adulando a China, depois que a gripe chinesa veio de lá, né? Depois de evidências claras que a gripe surgiu lá. Aí que tá, eu não sei, porque eu sou voto. Você é cético. Se você tivesse que pedir para eu postar hoje, eu acho que de novo o Romance do Once Review, tem uma série de artigos American Pravda sobre isso. Eu acho que ele faz um caso relativamente convincente. Se você tivesse que apostar hoje, eu poria algo do tipo 48% o vírus foi um ataque biológico contra a China versus 42% o vírus foi um vírus criado pela China, e aí você pode discutir se ele foi liberado acidentalmente ou se foi liberado propositalmente. Essa é uma segunda questão, mas eu colocaria mais ou menos nessa. Eu diria que é menos de 1% a chance de ser natural, né? Não, é zero. Mas isso a gente tinha chegado a essa conclusão logo em abril do ano passado. É zero. A chance de ser natural é zero. Né? Eu acho que tem artigos bastante convincentes que estudam o vírus lá e dizem que claramente ele foi manipulado
e ele é compatível com o tipo de técnica de estudo que estava sendo feito no laboratório de Wuhan. Tem meta-estudos lá dos papers que estão sendo publicados, o tipo de trabalho que a cientista estava fazendo, e provavelmente um implica no outro. Né? Realmente a chance do vírus vir naturalmente... Não, eu acho que aí, pelo amor de Deus, né, tem que ser muito... Porque um dos pontos que a gente devia endereçar agora, porque eu já vi muitos retardados, especialmente na direita, na twittosfera brasileira, dos I fuck love science da vida, então foram, imagina, esse vírus não é uma arma química porque a taxa de letalidade dele é muito baixa, no geral é 0,27%. Falou, olha, em primeiro lugar, armas biológicas, armas biológicas, elas funcionam muito melhor incapacitando uma população do que vaporizando, removendo a população completamente, matando todo mundo. Em segundo lugar, os efeitos práticos do vírus, me parece que é perfeitamente compatíveis com uma arma biológica que é para destruição de economias. Né? Sim. Uma arma biológica não é para destruição de população, é para destruição de economias. E lembrem-se, todos vocês, que, assim, isso nós falamos no episódio, o Zeno até falou, não, mas o Pepe até está estocando arma, munição, comida, não sei o que. Eu falei assim, o que realmente me deixou surpreso inicialmente com o vírus, que eu estou realmente preocupado, foi o fato da China ter reagido colocando basicamente 700 milhões de pessoas em lockdown e fechando 66% da sua economia. Então, se você está falando de uma arma biológica cujo objetivo é destruir economias, o vírus teve sucesso na China. Na minha opinião, a China debelou o vírus muito mais rapidamente, porque é um país com boa governança, e o Ocidente não conseguiu fazer o mesmo, porque basicamente são governos disfuncionais. E até porque você lembra que a atitude do próprio Trump inicial, assim como do Bolsonaro e assim como do Netanyahu, o agora já falecido Netanyahu, não, ele só saiu, tá, gente? Ele foi removido como primeiro-ministro. Tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe? Não, ainda não. Foi de chamar o vírus de gripezinha. Mas é impressionante como, aí você pode falar que é especulação do OPEP, como, após serem brifados pelas suas divisões de inteligência, Trump e Netanyahu reagiram, mudaram o discurso do dia para a noite. Agora, de novo, gente, para deixar claro, especulação do Pepe. Para mim, a especulação que estou fazendo aqui agora o Netanyahu, Trump ouviu, o chefe, mas o vírus é nosso, tá? A gente que fez o vírus, tá? É sério, tá? Então não é simples, não. É uma bioweapon que a gente criou para destruir a economia. O Netanyahu, obviamente, dado que o Trump está colado no testículo esquerdo do Netanyahu ouviu a mesma coisa e reagiu. O tonto do Bolsonaro foi ele que continuou até o quê? Por mais de quase um ano com a história de gripezinha, né? Então... Eu acho que o vírus, sim, pode ser mais provável aí que você está atribuindo um grau de competência e de sigilo que eu não acho que os americanos consigam, né? Eu acho que é mais provável que tenha sido um acidente no laboratório lá de Wuhan, um vírus escapou, porque os chineses são irresponsáveis, né, no desenvolvimento dessas coisas. O ponto interessante é assim, duas hipóteses, tá, para deixar claro, assim, o vírus é chinês ou o vírus eu vou deixar claro, não é que o vírus é americano, o vírus é global home, porque não seria o governo americano, seria uma cabal dentro do governo americano. Tá falando de agentes, elementos do Deep State dentro do governo americano. Essa é a hipótese 1. Hipótese 2 é o vírus chinês. Agora, a subhipótese 2A é o vírus escapou acidentalmente, e a subhipótese 2B, o vírus foi liberado propositalmente, sem dúvida nenhuma. Eu recomendo... Sim, você não acha, né? Eu também não acho. Não. Se eu tiver que embarcar a hipótese 2, certamente seria também para mim a hipótese 2A, não seria a hipótese 2B. Se bem que, eu lembro de discutir isso com o próprio Jusilei, né? Uma das coisas que é importante, gente, tem que parar com essa tontice das pessoas da direita. Tem essa ideia, por exemplo, que tanto Putin quanto Xi Jinping tem uma espécie de domínio completo como um deus vivente, um faraó, né, Nabucodonosor, sobre os seus países. Isso não é verdade. Os dois estão cercados de inimigos, né? O Putin está constantemente contendendo contra oligarcas e banqueiros de certos grupos de raízes não muito bem explicadas, né? Como Salazar diria, cosmopolita sem raízes, entendeu? E o Xi Jinping tem, por exemplo, a facção do PCC que não gosta, que não concorda com o Xi Jinping está fazendo, eles consideram que o Xi Jinping está amaciando a China, tornando a China rica e frágil demais, tá? Então essa é uma das facções, certamente, dentro do PCCH. E outra facção é a facção que, na verdade, está alinhada com o Global Home, porque, Zeno, você falou do laboratório. Aquela obtenção de e-mails lá através do Freedom of Information Act, foi feito pelo BuzzFeed, você me desculpa, aquilo lá tem uma cara tremenda de vazamento controlado, assim, aquele negócio assim, é bizarro. Mas aquilo foi um vazamento para queimar o Fauci, né? Então, disputa interna deles. Para deixar claro, tá, gente? O pedido, o disclosure, a revelação dos e-mails foi feita segundo meios legais. Eu estou chamando de vazamento porque eu considero que a empresa que fez, que é uma empresa vagabunda de quinta categoria, uma espécie de antagonistas / carta capital dos Estados Unidos, então eu
conseguir isso. A decisão de conceder a eles o direito de ler os e-mails confidenciais foi com o objetivo exatamente de expor o Vault. Agora, o negócio fica interessante, claramente lá, é que tem elementos do Global Home, porque acho que ninguém que duvida que o Vault é suco de Global Home, né? Eles estavam financiando pesquisas em Wuhan, entendeu? Aí eu pergunto a você, Zeno, até que ponto o próprio governo chinês tinha esse controle absurdo e absoluto do que estava acontecendo no laboratório. O Xi Jinping tinha relatórios diários do que tinha acontecido naquele laboratório. Duvido, assim. Não, por isso que eu acho que a hipótese do acidente é mais crível, vamos dizer assim. A minha impressão é que tinha um monte de pesquisas que eles queriam fazer, que o National Institute of Health, por exemplo, nos Estados Unidos, queriam fazer. Eles não conseguiram aprovação governamental, eles começaram a meter dinheiro. Eu esqueci o nome daquele outro infectologista francês que, inclusive, dizia, eu ajudei a montar aquele laboratório. Eu montei aquele laboratório lá. E por isso que eu sei que o vírus veio de lá. Ele insiste nisso. Que também não tinha conseguido, ele não conseguia fazer pesquisas lá que ele não conseguiria fazer no europeia. Então eu não sei até que ponto, assim, por isso que eu insisto, você tinha elites ocidentais que tinham controle sobre o Wuhan, que o próprio governo chinês não tinha. Então, de qualquer modo, eu recomendo, tá? Não precisa concordar com o Ron Unz, os artigos dele são longuíssimos, mas eu recomendo que ele faz pontos interessantes com coisas como, por exemplo, o fato de que havia relatórios do Defense Intelligence Agency americano falando da epidemia em novembro do ano passado. Novembro de 2019, que praticamente é antes que os casos comecem a ser revelados em dezembro. Né? E existem relatos, é claro que são complicados de ouvir relatos esparsos, assim, de pessoas que ficaram doentes em novembro e dezembro dos Estados Unidos. Um dos pontos que o Renans faz foi, se eu não me engano, em outubro ou setembro, né? Fort Detrick, o laboratório de armas biológicas do exército americano, ficou fechado durante um bom período, devido a um acidente confidencial, se eu não me engano, em outubro ou setembro do ano passado. Tem muita coisa nebulosa, é difícil de até precisar, mas assim, eu tenho certeza de que muito difícil isso aí ter sido... Não foi um morcego. O beijo da mulher morcego lá. O morcego beijou um pangolim. Exatamente, teve um filme pornô com morcegos sendo filmado em Wuhan. Muito bom, isso a gente acertou, né? Isso que a gente estava... Você acertou magistralmente, Você não tem assim, a gente falou isso em abril do ano passado, mas durante todo o resto de 2020 as pessoas estavam tratando, a imprensa, muita gente tratando isso como teoria da conspiração, né? Especialmente porque o Trump foi um dos que divulgou isso. Então você dizer que a origem poderia ter sido laboratorial, automaticamente transformar você num trumpista maluco. O Facebook, o YouTube, todos eles baniam qualquer vídeo aventando a possibilidade do vírus ser de laboratório. Né? E você veja nos e-mails, né, lá pro Vault, eu tenho alguns dos e-mails aqui, eu vi alguns dos e-mails, ficava claro já nos primeiros e-mails que vários dos infectologistas diziam, olha, tem várias sequências aqui de DNA que não ocorrem na natureza, né? O vírus foi claramente criado, né? Não tem como, né? Eu li um artigo bastante longo lá na Gazeta do Povo, que é um artigo que o biólogo brasileiro traduziu, Eli Vieira, acho que se não me engano o nome dele, que ele fala, tem uma análise técnica do vírus lá, fala de coisas tipo sítio de clivagem de furina, que parece um negócio muito complicado, que eu não sou biólogo, então, mas ele diz que isso caracteriza o vírus lá como alguma coisa que indica que ele pode ter sido manipulado. De novo, né, o Zeno, só para voltar ao ponto é por isso que eu, assim, mesmo um outro cara que estava falando isso desde o começo, que eu vi falando, foi o próprio Ron Unz, né, que entrevistou dois especialistas em armas biológicas do exército americano, de Fort Detrick, que analisaram o vírus e disseram que tem a menor condição desse vírus ter ocorrido naturalmente. Sim. Para ficar claro, as cadeias de L-arginina, exatamente tudo isso, fica claro que o vírus não tem. Mas é interessante a reversão, assim, uma questão de dias, né, assim, é aquela coisa bem orwelliana mesmo da imprensa, né, que agora está falando da hipótese do vazamento do vírus do laboratório, como se fosse não, sim, sempre foi isso, né, imagina. Eles pegaram o Washington Post alterando artigos on the fly, né, tinha um artigo lá que estava negando isso, falando que é uma teoria da conspiração, e pegaram eles adulterando artigos publicados em 2020. Essa outra coisa que eu falei com o Salazar, tá? Assim, o fato de você ver agora
Lembre-se, o Washington Post é CIA, tá? O Washington Post é diretamente, é a nova versão do Operation Mockingbird da CIA. É imprensa oficial. Eu pravo com menos credibilidade. Você vê essa narrativa coordenada agora, como é que o pessoal fala no Brasil? O bonde do briefing, né? Que o vírus saiu do laboratório de Wuhan, também me faz cético. É muito esquisito, eu também achei extremamente esquisito todo o establishment americano virar de um dia para o outro e abraçar essa teoria. Inclusive você vê até artistas já comentando isso, que negavam... O John, como é que chama? John, me fugiu o nome dele agora. John Stewart. O comediante lá. Muito esquisito isso de um dia para o outro. O novo Congresso Democrata americano agora votando, basicamente, é uma medida no qual pede que tem até 90 dias se conduz um relatório para concluir a origem laboratorial do vírus, basicamente, né? Então, isso tudo me causa suspeita. Estou falando de mentirosos profissionais que agora insistem em dizer, não, o vírus veio de Wuhan mesmo, tá? Eu acho que tem agora após saída do Trump, né, tem um viés no governo americano que quer arrumar confusão com China e com Rússia, né? Então, isso daí essa questão do vírus ter vindo do laboratório pode servir para esse fim. Casos belli, porque assim, de novo, né, Zé, o negócio as pessoas não entendem, assim, nossa, esse negócio é tão triste de ver na direita, assim, é uma falta de capacidade cognitiva, não, porque agora a China controla os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos não é uma bagunça, entendeu? Ninguém controla os Estados Unidos. Você tem grupos nos Estados Unidos comprados pela China, tem grupos nos Estados Unidos comprados pela aquela galerinha lá do Oriente Médio, entendeu? Uhum. Você tem nacionalistas mesmo, você tem anti-russo, você tem de tudo, você tem gente que simplesmente só quer fazer negócio com a China, não é ideológico, então, aliás, é por isso que você entende que os Estados Unidos é errático, né? Porque um dia ele tá lá batendo bumbo com a Rússia, aí o Biden se encontra com o Putin, ele sai do encontro e cancela eu acho que são, se não me engano, $100 milhões de pacote de armas que ele ia mandar para a Ucrânia. Sim. E no dia seguinte começa a acusar a Rússia de novo. É um governo errático, né? Sim. Eu lembro que ele chegou a comentar aí, acho que num dos episódios, acho que foi sobre a Líbia, né? Que aquele termo, se eu não me engano, era do Lavrov, né? Do Sergei Lavrov, eu esqueci agora o termo em russo, mas basicamente dizia que os Estados Unidos era incapaz de acordo, né? Tinha um termo que ele usava em russo para isso, que eu até esqueci agora qual é o termo, eu vou até colocar na nota depois, mas basicamente não tem como negociar com os americanos, porque eles são um bando de malucos, assim, ninguém manda nada, né? Assim, são subgrupos dentro de subgrupos. Fica em casa. A gente precisava comentar também essas coisas todas bizarras que a gente viu durante todo o período. Outra coisa que tinha notado aqui é que depois de tanto fracasso, né, ainda tem gente sacudindo a bandeira da ciência. Os negacionistas da ciência, os antinegacionistas. Assim, eu fiz um levantamento, eu peguei um artigo aqui que diz que em 2020 foram publicados mais de 50 mil papers sobre Covid-19. Assim, você achar que todos os 50 mil papers chegam à mesma conclusão é problemático, né? Então deve ter muita contradição aí, muita coisa, estudo mal feito, muita coisa feita às pressas. Mas, meu Deus do céu, isso não é ciência? Como assim? Eu me lembro de um artigo, eu também vou colocar nas notas, sobre um professor de física de Berkeley, e o ponto que ele está fazendo é exatamente esse. O aluno que lida com ciência, que já publicou um paper, já publicou uma patente, já sentou em comitês, né? Quer dizer, a ciência, você seguir a ciência, especialmente para programa de governo, é uma ideia completamente imbecil, porque a ciência é sempre provisória, né? Sim. Ela é sempre provisória, sempre fluida, né? Ela nunca aponta nada. Eu nem gosto muito dos neologismos que o Theodore Bill Voxday usa, por exemplo, mas pelo menos é importante entender que tem três coisas, né? Ele usa os neologismos, não precisa usar, mas é o que ele chama de scientology, né, em inglês, que é o processo, aí a scientage, que é a base de conhecimento, e a centrity, que é a profissão. Então essas três coisas são constantemente confundidas, né? Confundidas especialmente por pessoas... Assim, eu já fiz esse ponto algumas vezes, para mim os piores fanzocas da ciência são aqueles grupos, né? Aqueles caras que, na verdade, eles fizeram alguma graduação, no máximo mestrado, nunca publicaram um paper na vida, então eles ficam circundando cientistas que já publicaram paper, né? Porque o que já publicou paper, você sabe muito bem como a salsicha é feita, ficou horrorizado. Eu já publiquei paper com erro de cálculo, eu tive que brigar com o comitê revisor para ter uma nova revisão do paper. Eu falei, não, tudo bem, deixa publicado assim mesmo. Eu falei, não, você tá maluco, não pode ser assim, não, que maluquice é essa? Não, mas assim, o erro aqui é 20%, 25% no máximo. Eu falei, gente, a conta tá errada, eu tô dando a conta, que maluquice é essa? O que é isso? Os meus coautores do paper, não, deixa pra lá. Eu falei, gente, entendeu? Então, os modelos matemáticos surgem, ó. Sim, e é natural, assim, então, e não é nem um congresso brasileiro, é um congresso internacional, tá? De altíssimo nível, tá?
tá? Não pensem vocês que é assim. Então, é separar essas três coisas, né? Então você vê que, por exemplo, aquela coisa com jornalistas. Não, tem mais de 2.500 estudos que mostram que a HCQ e a azitromicina não funcionam. Tá, mas eu tenho 2.501 que mostram que funciona. Você acha que é assim que as coisas acontecem, né? Deixa de ser imbecil, né? É votar eleição, né? Uma eleição. É eleição, entendeu? Porque esse é o problema de confundir o processo, a base de conhecimento e a profissão, né? Então, esse consenso científico é uma das coisas mais inúteis que existem. Né? Assim, o consenso científico era que o universo era um estado estacionário, não tinha o Big Bang. O consenso científico é que não tinha deslocamento de continentes. O consenso científico, por um tempo, foi inclusive que as espécies eram estáticas, não evoluíam. Né? O consenso científico não quer dizer nada, né? Absolutamente nada. Né? Quem fala em consenso científico não sabe o que está falando. Não, assim, você vê claramente que não tem a menor condição, entendeu? E aquela coisa de jornalista que um estudo mostra, mas um estudo nunca é final, porque essa é a grande questão, né? Os estudos são sempre fluidos, porque você pode fazer um novo estudo, um meta-estudo, que é um estudo em cima de todos os estudos, ou você pode apontar defeitos metodológicos. Um dos estudos clássicos, você lembra que depois foi recolhido, foi daquele da Lancet, sobre a hidroxicloroquina, né? Que tinha erros metodológicos que eles acabaram retirando o estudo, né? O paper, o artigo foi publicado, depois foi retirado de circulação. Então isso é perfeitamente normal, né? Eu posso fazer um estudo também com uma amostra muito pequena, né? Não, assim, outros problemas. A HCQ, por exemplo, a HCQ não funciona. Falou, meu amigo, de novo, a HCQ é tratamento precoce. Se você está aplicando tarde demais, aí não vai funcionar mesmo, mas ninguém está falando que funciona. Um exemplo. Então isso continua acontecendo, isso não tem jeito. Então qualquer um que fala assim, ele não tem. Ou ele é um mau caráter, se ele já publicou artigo, se ele é um cientista, ele é um mau caráter. Ele é um mau caráter que está se aproveitando da profissão dele, da corporação de ofício. Mas se ele não é um cientista, ele não sem noção absoluta, uma tiete de cientistas, um grupo de cientistas que nunca tem a menor ideia de como os papers são publicados. Esse que é o grande ponto, na verdade, do Siga Ciência. Então, é uma frase boa do Vox tem um nome para a ciência que é confiável, que é ingerir, entendeu? Então é isso, o empiricismo, resultados empíricos, que como as pessoas estão tendo com o tratamento precoce, com o tratamento preventivo, no caso, tem um monte agora de artigos, mais e mais saindo da ivermectina. Minha impressão é que a tendência agora vai ser que a próxima coisa que vai ser revisada desse mesmo modelo de George Orwell, assim, nunca estivemos em guerra com a Eurásia, né? O modelo George Orwell de mudar a narrativa vai ser com a ivermectina, né? Mais e mais tratamento precoce, né, como um todo. Sim, é preventivo. É preventivo, entendeu? E aí quando mudar, a imprensa, esses ratos, né, da Lügenpresse, para usar o termo lá, do pessoal lá, eles vão me dizer, não, mas claro, o tratamento preventivo, sempre usamos, sempre funcionamos, sempre defendemos. Anteontem mesmo, o presidente Jair Bolsonaro teve num evento público no interior do estado de São Paulo e voltou a defender a medicação que ele sempre defendeu. Sim, teve um ataque de pelanca lá com a repórter, né? Teve um ataque de pelanca. Então, mandou a repórter calar a boca nesse ponto aí. Eu que não me iludo com o Bolsonaro, que é um boomer e tudo mais, tenho que aplaudir ele por ter feito isso com a jornalista, né? Mas se você entra no site do UOL, na CNN, tá lá, Bolsonaro volta a defender medicamento que não tem eficácia. Eles não dão nem o nome do medicamento na manchete. Por quê? Para ficar mais fácil de editar depois no futuro, para distorcer aquilo. E o exemplo clássico aí dos estudos que vocês falaram é o seguinte, olha, se até o ovo, que era o vilão do colesterol e foi redimido nos últimos anos, e você conhece o ovo desde tempos imemoriais, está sendo revisto, imagina um vírus que, como nós já mencionamos aqui, surgiu em situações, em uma condição obscura num lugar obscuro que se propagou com uma velocidade absurda e sobre o qual em 2019 ninguém sabia nada a respeito. Sim, né? Todo mundo achou, todo mundo tá apavorado por medo de ser uma nova Itália, lembra? Todo mundo achou que era uma Itália. Porque no final para atualizar, né, todo mundo tinha medo de ser o novo Peru, né? Que agora o Peru que é o grande exemplo negativo. Né? Peru a Rússia também. Por número de mortes por milhões, o Peru tá disparado na frente. O Peru tá... E teve um lockdown mais longo, hein? Lockdown mais longo, né? Mais restritivo. Sim, mas quanto à Rússia, por exemplo, tem o seguinte, o número oficial de mortes na Rússia é de 130 mil. A Rússia tem uma população de 140 milhões, 2/3 da brasileira, e tem aí uma mortalidade em torno de 1/4 da brasileira oficialmente. Mas existe uma controvérsia lá dentro dizendo que o número de mortes em excesso, como eles dizem em inglês, não sei qual seria a tradução para português, é de que isso aí estaria em torno de 470 mil mortos
mortos. Contando esses 130, seriam 340 mil a mais, sem uma explicação do que aconteceu. Mas aí você sendo russófilo, você não tá fazendo jus à sua fama, porque se você colocar excess deaths por conta dos lockdowns, por exemplo, na Inglaterra e na Bélgica, o número deles sobe de novo, né? Tem sem dúvida. Bom recente sobre doenças cardiovasculares, cânceres que não foram diagnosticados por conta das mortes de excesso do lockdown. Não é contra que a Rússia foi lockdown. Então o problema de morte em excesso é que todo mundo, se você começar a contar por morte em excesso e for brincar desse jogo, não, mas tem o número de mortes está sendo subreportado, meu amigo, você vai acabar. Até porque um outro problema existe o sobre-reporte do número de mortes, né? Que é o caso brasileiro. Eu desconfio com o caso brasileiro, tá? É o caso brasileiro, eu sei disso por causa do seguinte: em um determinado mês do ano passado, se eu não me engano, foi junho de 2020, mas eu preciso confirmar. Ah, é verdade. Houve um mês inteiro em que a cidade de São Paulo reportou 0 mortes por causa de mosquito da dengue. Sim. E até onde eu sei, não consta que a dengue foi erradicada no Brasil, ou pelo menos em São Paulo. Uhum. Dengue, H1N1, né? Várias doenças aí que sumiram do mapa. Então você tem... Até pneumonia, né? Acho que até pneumonia, né? Também. Você tem, de acordo com a conveniência política, uma sobre-reportação, né? Ou uma sub-reportação, dependendo do caso. E isso se estende não só a números oficiais, número de mortos, mas o próprio jeito como o sistema de saúde está agindo. Eu vou contar um caso aqui também. Por exemplo, no mês passado, minha mãe, depois de tomar a primeira dose da vacina de vírus morto, né, como você falou, é a Coronavac. Inativado isso? Então, ainda, como tem aquela questão lá que o pessoal foi até motivo de piada um tempo lá, porque a eficácia dela era mais baixa e tudo mais, mas, enfim, isso não é o caso para discutir agora. Depois de mais ou menos uns 4 dias da primeira dose, ela começou a espirrar bastante, teve cansaço, uma fadiga maior e tal, e depois de eu insistir um pouco, eu a levei num hospital aqui para ver o que estava lá no pronto-socorro. A primeira coisa que perguntaram a ela foi: a senhora fez o teste da peste? Ela explicou que tinha tomado a primeira dose, que não tinha acontecido nada, não teve reação no dia seguinte, nada do tipo, e a profissional que a atendeu por lá se recusou a fazer qualquer outra coisa enquanto ela não tivesse um teste. Levamos a um segundo posto de saúde, dessa vez público, o primeiro foi no hospital privado, e a mesma história se repetiu. Queriam que ela fizesse o teste antes de fazer qualquer outra coisa, sendo que não parecia, assim, podia ser uma pneumonia, podia ser uma gripe mais fraca, podia ser uma reação alérgica a alguma outra coisa que não fosse a vacina. Então, quer dizer, você está estrangulando o sistema ou deixando de diagnosticar algum problema que não tem nada a ver com a peste por causa disso, e você não pode nem pensar em uma alternativa para isso. Está na mão dos profissionais de saúde endeusados por aí, que até no saco de pão da padaria onde o encanador compra o pão, tem um agradecimento a eles agora. E, gente, talvez aquela frase acho que se não me engano, do Oscar Wilde, né, que é familiar breeds contempt, que é mais ou menos como quando você familiar com as pessoas, familiaridade e proximidade meio que desencanta, né? Eu tenho, na família de anfíbios, eu tenho um monte de médicos, né? Uma quantidade grande, assim, eu digo dezenas de médicos. Todos pegaram, dessas dezenas, eu diria que uns 85% a 90% usaram HCQ e AZT. Muitos deles, inclusive, que usaram, se recusam a receitar. Então, para usar aquela skin in the game, né, arriscando para a pele do Taleb, não faça o que médicos e investidores dizem, faça o que eles fazem. Se eu pegar, eu certamente quero o tratamento precoce, eu faço tratamento preventivo com ivermectina, tá? Eu tomo ivermectina regularmente, mas esse é o aspecto interessante dos médicos, endeusados e maravilhados, e muitos deles usam, exatamente o que o Bolsonaro falou ontem, né, que ele falou: eu conheço jornalistas que vieram falar comigo aqui, que usaram o tratamento precoce e em público não o defende. E a gente tem que pegar e endeusar esses médicos, esses médicos que fazem isso. Né? Sim, na classe artística teve o caso da Camila Pitanga, que um dia pediu a cloroquina para tratar, dizendo que pegou malária no Rio de Janeiro. Coisa bem de mulher, né? Coisa bem de mulher, isso aí. Tentar fugir. Mas eu acho que é importante, pelo menos, fazer esse ponto específico, tá? Assim, para deixar claro, o coronavírus
de uma maneira ou de outra tocou as nossas vidas, não tocou igual tocou a vida do Zeno, por uma espécie de exame de toque ali retal, mas tocou as nossas vidas, porque tocou as vidas dos nossos familiares, tá? Então a gente tem experiência com isso. Tá? Eu, por exemplo, graças a Deus, não tive nenhuma morte na minha extensa família de girinos e anfíbios, mas eu tive literalmente dezenas, chegando quase perto da centena de casos. E 90% do tratamento precoce e eu diria que mais de 70% com tratamento preventivo. Muita gente da minha família pegou, também a maior parte foi modalidade, forma branda, ninguém precisou de hospitalização. Mas falando dos números aqui, eu acho que o país que é referência realmente em tratamento é a China, né? Porque teve 91 mil mortos aqui, números oficiais. 91.061 no dia. O melhor tratamento é a nicotina. Tem que Mas, gente, assim, voltando, o tratamento precoce é padrão na China, né? Assim, você pode agora começar a discutir o quanto a China mente, o quanto ela manipula, e é incrível que as pessoas, assim, elas consideram que a China mente e manipula nos números, mas não, por exemplo, o Centro de Controle de Doença americano ou os controladores europeus ou o Brasil. É um negócio bizarro. Assim, esses têm fé pública. Tem por quê? Porque são democráticos, isso é coisa ridícula, né? São mais fake do que nunca, né? O CDC é famoso por fazer cagada, é famoso por fazer, como foi na época da AIDS, tantas besteiras que fizeram, já com a epidemia de AIDS. Mas tem que lembrar que um dos aspectos da China e da própria Índia, onde está se desenrolando uma batalha política, é que eles abraçaram tratamento preventivo e precoce. É uma evidência empírica do mundo real. Entendeu? Tô fazendo. Me mostra o estudo. Para com essa coisa de retardado. Me mostra o estudo. Isso não funciona assim. Essa evidência empírica do mundo real ela tem que ser levada em conta, porque muito da medicina, assim como muito da engenharia, muita tecnologia e da ciência aplicada em geral, ela se desenvolve assim, com elementos empíricos, sem que você tenha explicação final do mecanismo. Eu lembro de um artigo recente na Scientific American. Por que os aviões voam? Não há consenso na comunidade científica, né? Se você quer consenso, por que os aviões voam, né? Não, mas a medicina é baseada nisso, né? A medicina ninguém vai esperar um tratamento para um paper científico para tratar alguém que está morrendo. Exatamente. Então, é um conjunto de práticas que são testadas, são compartilhadas e viram prática de fato, né? Eventualmente você vai desvendar o mecanismo bioquímico por trás daquilo. Eventualmente. Mas se não desvendar também, paciência, né? Não tem problema nenhum. Não, mas só para estressar aqui a minha questão dos números da China, se a China tivesse todos os países, eu peguei alguns países aqui, Espanha, que já foram noticiário, né? Espanha, Itália, Brasil, Índia, Estados Unidos, todos giram em torno de 7 a 10% da população em termos de casos, até o dia que eu consultei, entre 1 e 2% de mortalidade. A China é 0,01% de casos oficiais. É nicotina, o Salazar? Mais de 90% dos chineses fumam, né? Pode até ser. A Liga dos Leigos vai, inclusive, bancar um estudo científico, afinal, porque a ciência não mente, para provar os efeitos do derby azul no tratamento preventivo. Tá? Derby azul conjugado com ivermectina. Pronto. Aí sim. E conhaque Dreyer, né? Eu tô olhando aqui o número de hoje, que eu tô vendo assim, pegar a morte por bilhão, né? O primeiro lugar é o Peru, e o Peru teve um dos lockdowns mais longos e mais restritivos, tá, gente? Só para lembrar. Falando de lockdown também. O segundo aqui, o Peru são 5.874 por milhão. O segundo colocado é a Hungria. Orbán, 3.066. Depois aí vem Bósnia e Herzegovina, República Tcheca, Macedônia, Bulgária e aí Brasil com 2.381. O Brasil está em qual posição, Pepe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto aqui. Nessa lista aqui que eu tô vendo agora, sexto. Você teve vários países que fizeram lockdown. Argentina. Teve vários países que fizeram lockdown e tiveram depois surtos. Outra coisa que é difícil de acreditar é países que têm população muito densa, você não ter assim uma população dizimada, né? Como a Índia, né? A Índia para mim é um caso muito difícil de entender. E você tem países pequenos às vezes também que não tem população total muito alta, mas são muito densos e
Eu me lembro que o Vietnã, acho que foi um dos casos de sucesso desse tipo, né? O Japão também. Macau acho que chegou a ter lockdown, né? Não sei, não lembro já. Mas... E os países da África, né? Que, putz, é uma zona total, né? Mas eu lembro que eu acho que Então, tem um artigo muito bom do John Tierney, que está escrevendo aquele City Journal, que ele vai falar de um monte de estudos científicos, né? Basicamente chama Death and Lockdowns. Basicamente, there's no proof that lockdowns save lives, but there's plenty of evidence that they end them, né? Não há prova que os lockdowns salvam vidas, e não há mesmo, assim, a correlação entre lockdowns e picos em número de mortes por milhões não existe, né? Inexiste, e há evidência que eles matam, né? Que eles aumentaram o número de mortes, né? Aumentaram o número de mortes, indiretamente por conta de doenças, né? Ataques cardíacos, câncer, e afim, demência, Alzheimer, esse tipo de coisa. Doenças que não foram tratadas porque se estrangulou o sistema, né? Esse é um aspecto interessante. Eu acho que o outro ponto interessante é que eu fiz esse ponto, inicialmente comprei briga, e assim, nunca ninguém conseguiu explicar. Você vê, pra mim, uma coisa que me impressiona assim, na força de curiosidade intelectual dos médicos, assim, máscaras, equipamento de proteção individual funciona porque funciona no hospital. A médica trabalha no hospital com paciente de Covid, não simplesmente chegaram a não pegar Covid. Agora, por que leis que demandam o uso contínuo de máscaras não funcionam? E de novo, é o mesmo problema do lockdown. A correlação entre a aderência ao uso de máscaras em público, o número de casos, o número de mortes é nulo. Né? Não existe. Né? E muitas vezes está falando, no caso dos Estados Unidos, de estados que estão um do lado do outro. A minha assim, tentativa de explicação é que o vírus é tão pouco letal que, na verdade, as pessoas não usam máscara como deveriam, não trocam cada 2 horas, porque o vírus não é letal bastante. Né? Se ele fosse letal, usariam. Um dos papers, se eu não me engano, é de Oxford, sobre lockdown, fazia um ponto similar a esse. Ele dizia, olha, na verdade, os lockdowns não funcionam porque a tentativa de ditar para a população um lockdown não funciona, as pessoas não vão aderir àquilo. O que acontece é, se você tem um pico de caso, começa a aumentar, as pessoas começam a se autoproteger. Uhum. E isso sim funciona, a autoproteção, mas ela funciona durante um período, enquanto tem o pico, enquanto as pessoas estão convencidas, quer seja pela experiência individual, prática, quer seja pela manufatura do consenso da imprensa, né, que a epidemia está muito séria, e ela se protege, mas logo em seguida eles relaxam de novo. E no começo da pandemia, lá lembro que março, abril de 2020, eu chegava aí no mercado com luva cirúrgica, assim. Eu também. Descartava a luva e máscara, chegava em casa, tomava banho, botava roupa para lavar, assim, a gente vai relaxando. Em fevereiro, eu saía da minha toca de sapo e a mesma coisa. Chegava em casa, colocava toda a roupa para lavar diretamente, ia direto tomar banho, exatamente, de máscara, deixava tudo do lado de fora, da garagem, isso mesmo. Mas isso, durou um mês. Não ficava pelado na garagem não, tá, gente? Tinha uma entrada, tinha uma espécie de zona de descompressão entre na lavanderia e garagem. Não ficava pelado na garagem. Podem parar, pervertidos. Podem parar de fantasiar, pervertidos. Estão tentando hackear a câmera da casa do pé. Isso. A gente chegava a limpar a embalagem de leite, né? Com álcool, essas coisas todas. Isso tudo porque isso era outra coisa que não havia consenso e a gente não sabia de informações encontradas sobre a capacidade do vírus de sobreviver em superfícies não orgânicas, né? Eu nem sei se tem hoje. Hoje a gente sabe, a evidência que a gente tem hoje é melhor, que na verdade a capacidade de sobrevivência dele é mínima. Né? Todas aquelas medidas, eu cheguei a comprar lâmpadas de ultravioleta, tem até hoje, na entrada da minha casa tem um portal de ultravioleta. Basicamente é desnecessário, é legal, dá pra conversar. É uma coisa que incita as pessoas a perguntarem, começar a conversar, não sei o quê, mas não é necessário. O conversation starter, né? É o conversation starter, como diria, entendeu? Ultravioleta ali. Eu também não sabia, né? Esse é o ponto. Então a reação inicial, né, a doença foi perfeitamente, especialmente considerando a reação da China, a gente falou isso no outro episódio, especialmente considerando a reação da China, é perfeitamente racional, né? Sim, ninguém sabia o que era direito, então assim, é perfeitamente normal as pessoas terem precaução extrema, né? Aí você me pergunta, hoje é normal isso? Não, desculpa, mas não é. Com o que a gente sabe do vírus, não é. Lamento, mas realmente não é. Eu já presenciei umas cenas bem bizarras, assim, de pessoas usando 3 máscaras, enfim. Sim, hoje basicamente, se você quiser, você vai pegar o Hort lá, de idade, até 50 anos, você está falando de 0,3% de probabilidade de morte, e isso sem contar medidas profiláticas, como eu falei, é tanto tratamento precoce quanto tratamento preventivo. Falando, praticamente, diretamente, a progressão da doença é direta, né? Então, esse número, inclusive, é diminuído. Né? Um dos estudos mais recentes do HCQ em particular está dando a taxa de redução por volta de morte, em particular, de 200%. Se for aplicado, eu lembro que alguns estados indianos, inclusive, eles recomendam o uso dos medicamentos antes da obtenção do resultado. Se há suspeita, use o medicamento
medicamento imediatamente. Não espere pelo resultado. Então, realmente, é irracional, mas é aquela irracionalidade típica da manufatura de consenso, né? Para o termo do Eduardo Bernays, né? Eu tendo que lutar contra a imprensa por isso, né? Não, porque ela maximiza, esse é o grande ponto. Se você maximizar isso, né? Se você quiser aplicar essa lupa, sei lá, para o número de ataques cardíacos por dia, entendeu? Pessoas que morreram por cardíacos ou que morreram por câncer, você consegue manufaturar uma crise de praticamente qualquer coisa, né? Imediata. Né? Sim. A minha experiência assim, com a TV brasileira em particular, quando eu sou nas raras ocasiões que eu sou exposto a ela, assim, é fascinante e eu insisto que é um erro novamente estratégico do Bolsonaro, que mostra que ele não tem profundidade estratégica nenhuma, de entender que ele não poderia competir com essa narrativa, né? de continuar a insistir em minimizar. Isso quando você tinha todo o complexo industrial, cultural, empresarial, jornalístico para criar uma nova peste negra. Basicamente dois com uma nova peste negra. Ainda assim, eu não sei se vocês viram, os números nos Estados Unidos de vacinação, eles estão baixos a despeito da disponibilidade absoluta de vacina. Os Estados Unidos tem mais vacina do que pessoas, e ainda assim há reticência em aplicação da vacinação nos Estados Unidos, mesmo com essa campanha toda. Não sei se vocês viram. Inclusive, há vários estados que estão fazendo coisas bizarras, como oferecer a participação numa loteria se você se vacinar. A Nova York oferece hambúrguer e batata frita. Se não me engano, Montana, não é Montana, é um outro estado, Geórgia, estava oferecendo cerveja grátis. É um negócio bem peculiar, viu? Bem peculiar. Considerando a natureza e o procedimento pregresso de vírus passados, adaptações evolutivas, o que se espera de novas variantes, como por exemplo a variante Delta, é que ela seja muito mais contagiosa, aparentemente ela mas muito mais leve, né? Porque o objetivo do vírus é se propagar, não é matar o hospedeiro. Então é possível que nós estejamos chegando numa situação onde nós tenhamos uma versão do vírus que seja basicamente vai ser uma gripe bem forte, mas e é isso, né? Então eu não entendo exatamente. Eu vi, por exemplo, o número de casos está aumentando do Delta. Eu falei, mas está aumentando o número de internações e mortes e entubamentos? Isso que eu queria saber. Não está claro, porque esse é um problema que eu discuti com o Zena muito tempo atrás. Quando começou a falar, a epidemiologia do Covid por conta de Trump e Bolsonaro meio que foi destruída para sempre. Acho que a gente nunca vai saber o número real de mortes, a gente nunca vai saber o R de propagação, né? A gente nunca vai conseguir saber isso, né? Outro ponto importante é que eles não fazem a análise genética das pessoas que estão infectadas, né? Eu até perguntei, mas esse negócio da cepa X, cepa Y, fala, não faz porque o teste é muito caro e o tratamento é o mesmo, então não vale a pena fazer isso para as pessoas, mesmo para as pessoas que estão internadas. Sim. A gente não tem como ter certeza de nada disso. Né? Não, vai ficar para sempre nesse limbo, né? Não tem jeito que exista sempre isso. Isso chegou a ser aventado, sim, de alguém tentarem fazer isso na época em que o vírus estava se propagando bastante no norte da Itália, né? Porque você tem ali uma população que geneticamente não é tão variada assim e estava tendo uma concentração muito grande de casos, mas não acabou indo para frente. Mas no final, foi aquele pico que teve na Itália. A Itália hoje não é um ponto fora da curva como era no começo do ano passado. Não é mesmo. Nem aparece mais aí nas estatísticas. Acho que gerou-se aquele pânico, porque teve uma quantidade grande de casos no momento muito, mas hoje desapareceu na estatística. Né? A Itália, assim como alguns outros países ali próximos, a Áustria, por exemplo, também teve uma política meio errante de lockdowns, assim, aleatórios ao longo do ano, ao longo do território. O pico, por exemplo, inicial foi no norte do país e você tinha regiões como a Calábria e a Apúlia, a 700, 800 quilômetros de lá, fazendo lockdowns e a quantidade de mortos ali na região era de tipo 5 por mês, às vezes. Então eles falam de pico, eu lembro daquela história 2 semanas para achatar a curva. Não sei quantas semanas para achatar a curva. É absurdo. Outra coisa que a gente... O que a gente descobriu é que celebridades da Globo e funcionários públicos são todos a favor do lockdown. Sim, e professores. Outras, então, pelo amor de Deus. Teve história também dos hospitais de campanha naquela época, né? Que saíram construindo lá hospitais super precários, né? Durou, 2 meses e desmontaram e nunca mais falou no assunto. Aqui em São Paulo, pelo menos, teve 2 grandes, um no Pacaembu, outro no Anhembi. Até onde eu sei, nunca chegaram ao pico da capacidade, foram desmontados e não se falou mais. Falaram, então, vou transformar esses hospitais agora em permanentes, já que a pandemia não acabou oficialmente, né? É impressionante, né? Agora chega o começo de 2021, outro pico, hospitais cheios de novo. Gente, alguém... O negócio que eu fiz até uma pergunta, se algum ouvinte... É impressão minha
mim, os médicos brasileiros são tanto quanto adeptos do entubamento, são meio malucos por entubamento. Ou é esse mesmo protocolo? Eu não sei. Não sei. A minha impressão, olhando para outros países, é que os brasileiros realmente gostam de entubar, viu, pacientes. Eu acho que não, é um negócio difícil de estudar porque vai tudo ser enlameado pela política básica, você não consegue estudar nada. A gente sabe, tirando a pandemia de fora, que as práticas variam de um país para o outro, né? Bastante. Por exemplo, o padrão é parto natural, né? Sim. Se você quiser fazer uma cesárea, você tem que apresentar uma justificativa, ter risco, alguma coisa. Aqui no Brasil é o contrário, né? O padrão praticamente é fazer cesárea. Sim, você tem praticamente torcer o braço do médico para fazer um parto natural. Então, não sei, isso me impressionou. Mas como a gente já passou de 1 hora, eu acho que é importante a gente falar da nossa previsão, pelo menos eu minha culpa aí, e eu sei que eu, Jusilei, embarquei do Jusilei, culpa do Jusilei, de achar que o Xi Jinping sofreria e seria até mesmo afastado do governo. Nos primeiros dias ele estava muito mal, ele chegou a ficar meio desaparecido, ele apareceu depois de máscara, você vê claramente assim, abatido, prostrado, mas aparentemente me parece que ele conseguiu dar a volta por cima, se recuperou magistralmente. Eu acredito assim, que não ser afastado evidentemente não deve ser mais, mas no próximo fim de mandato dele, eu acho que vai ter alguma contestação dentro do partido chinês mais forte, que pode ainda fazer com que aquele destino que eu previ no ano passado e que até agora não se concretizou, de darem a ele uma pastelaria em Heilongjiang e deixarem ele por lá, aconteça. Já não sei assim qual é a força disso, não entendo nada de política chinesa, não é a minha área, como vocês sabem, eu faço dutos, tubulações e encanamentos, né? E então creio que ainda há espaço para o Xi Jinping não ser confirmado por mais um mandato, pelo menos. Ele vai rejeitar o convite, né? que nem alguns políticos brasileiros fazem, rejeitei o convite de ser candidato. Exatamente. Lembrando aí que o Michel Temer, nessa pandemia, quando pediram para ele voltar, pelo amor de Deus, ele disse que só era candidato a uma dose da vacina. Assim, a minha visão é que a China, como ela tem aquele conceito de face, que é muito importante, que é, digamos, manter uma aparência e não perder status, né, em relação ao mundo. Se o Xi Jinping sair, talvez eles não façam isso. É uma admissão de erro. E vai perder face a China com o resto do mundo. Então, talvez não aconteça por causa disso. Porque, assim, com certeza existe pessoa no partido, existem grupos, tanto no Partido Comunista Chinês, como grupos influentes na China que estão ligados, obviamente, direto ao Partido Comunista Chinês, que querem tirar ele, mas o conceito de face, eu acho que ele é mais forte do que qualquer movimento desse tipo, nesse momento. Né? Uma coisa importante para isso é como a economia vai, né? Acho que a gente errou 2 pontos aqui, é que a economia chinesa aparentemente não foi afetada, né? E aquele movimento inicial de empresas abandonarem a China, várias empresas anunciaram que iam reduzir, parece que amainou também, se não que foi esquecido. Não sei, alguém tem alguma notícia a respeito? Então, me parece que realmente foi. Em parte, você lembra que. Eu acho que obrigado por lembrar disso, né? Porque 2 coisas, né? A economia da China cresceu, claro que ela sofreu realmente uma redução violenta, especialmente nos primeiros meses, onde eles pararam 65, 2/3 da economia, mas agora você está falando do crescimento de 18,3%, nesse tilingado de volta. E você tem que lembrar que grande parte do movimento coordenado do Ocidente, de países acessórios ao Ocidente, com os protetorados americanos no Extremo Oriente, como Coreia e Japão, eles precisavam da cobertura do Trump para fazer esse movimento. Como o Trump não foi eleito, como eu falei que não seria eleito se houvesse eleição via correio, essa eu chamei. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar do voto do correio, foi em abril. Mas vejam vocês, se um Heli Girino, num bunker da Selva Amazônica, conseguiu detectar isso em abril, como é que esse velho boom, esse retardado mental, não conseguiu perceber que isso ia acontecer? Entendeu? Por isso que eu não perdoo o Trump por isso. Um tonto, um velho boomer, para deixar claro. Tá? Como ele foi eliminado, você veja que grande parte do ímpeto para esse movimento se dissolveu, né? Sim. Uma coisa é enfrentar a China com algum tipo de apoio do Trump. Outra coisa é enfrentar a China quando você tem, basicamente, na Casa Branca, um homem com cérebro de geleia e uma vice que é uma prostituta viciada em Rivotril. Então não tem, é um governo mentira, né? Um governo que ninguém... Não sei se vocês viram um exemplo, assim, o desdém do Putin depois da reunião com o Biden foi genial. O repórter perguntou como é que foi a reunião. Ele falou, olha, Biden me parece um cara muito alerta, muito ligado, uma memória prodigiosa.
Não, o Biden se perdeu lá, ele estava sendo levado pelo braço. Podia demais, né? É genial, assim, então não tem problema. O Biden tá me lembrando um ex-ministro das Relações Exteriores, que, aliás, ainda é senador por um estado da região sudeste do Brasil, acho que vocês já podem saber quem é, que quando ministro, ele foi a uma reunião na Alemanha e deram um daqueles cartões magnéticos para entrada no quarto do hotel e ele não conseguia mais encaixar o cartão e tirar de volta para abrir a porta. Mas sobre esse negócio aí da mudança nas cadeias de produção, recentemente a Bosch inaugurou uma fábrica de semicondutores na Alemanha, uma fábrica nova e o estado da arte, que vista isoladamente não é grande coisa, mas é assim, eu acho que pelo menos as empresas ainda estão pensando e eventualmente analisando uma forma de criar redundâncias na cadeia de produção, se um dos polos fechar ou acontecer algum acidente, para que a produção não seja tão prejudicada por isso. Teve um reflexo interessante nessa pandemia, foi no mercado de automóveis brasileiro, porque a Chevrolet está parada há meses, sem chips, para produzir o carro mais vendido do Brasil. Não, isso não afetou só o brasileiro, não. Então, o mercado mundial dos Estados Unidos é a mesma coisa. Também. Mas você vê aí que uma companhia americana, tanto no Brasil quanto em outros países aí, inclusive no país sede, está sendo afetada por isso até agora, uma questão de meses que não se recupera tão fácil assim. Então, isso aí, num esforço de vários segmentos que utilizem o mesmo tipo de material, vai levar a um certo ponto à criação de redundâncias, pelo menos, que talvez nunca sejam tão grandes quanto as plantas que eles têm na China, mas que já vai dar uma reorganizada no negócio para que você sabe que refém, né? Esse negócio das montadoras nem é na China, né? Em Taiwan. É a TSMC lá que fornece 80% de certos tipos de componentes de semicondutores no mundo. Então, como teve essa bagunça, várias empresas cancelaram pedidos e tiveram que reorganizar, e para voltar à produção normal tá muito complicado. Então, tá faltando notebook, os prazos de entrega estão complicados, carros, videogame... servidores, câmeras, nossa... praticamente tudo que você imaginar. Tá? Assim, a quantidade de indústrias que usam chips embarcados, né, processadores embarcados, é colossal. Você não tem nem ideia. Gente. Então, e às vezes nem é o microprocessador, né, que é Intel ou algum outro fabricante. Não, mas importante. Gênero, importante o que você falou. Escutem isso, gente. É um microcontrolador que, na verdade, a empresa subcontrata de um outro fornecedor que enferma uma peça. Então, às vezes, o fabricante nem sabe que está sendo afetada por aquela empresa que está lá em Taiwan e acaba ficando sem produzir e entregar o produto deles. É o microcontrolador do microcontrolador do sistema de tração nas 4 rodas do seu carro. Tá? Ou o chip que vai na chave do carro. Isso, exatamente. Ou o chip que você mostra que vai fazer o detector de luz no sensor da sua câmera, tá? Da câmera do seu telefone. Tá? Então, coisa desse tipo. Uma cadeia complexíssima. E você veja que uma das medidas, né, Zeno, que várias das empresas estão tomando em literal desespero é, na verdade, se relocar próximo a Taiwan ou na China em geral, para ficar mais perto da cadeia produtiva da TSMC, né? Que é exatamente o contrário que deviam estar fazendo, né? Porque, assim, Taiwan é uma zona instável ali, né? Qualquer hora a China vai se encher e vai tomar. Sem dúvida nenhuma. Acho que ninguém aqui vai fazer uma previsão. Aliás, só uma previsão. Alguém acredita que se a China resolve tomar Taiwan pela força, com um bloqueio naval, através de negociações, alguém acha que os Estados Unidos vão fazer alguma coisa? Não. Disso, tá? Alguém aposta no botão furado? Eu acho que o Biden ele vai fazer um pronunciamento de vai trocar o nome horas. Do país, né? Isso. Tanzânia. Não, é capaz de os Estados Unidos invadirem a Tailândia, né? Por engano. Isso. Que ali perto, que vai se conter. O Biden ia fazer um discurso em que ele ia tirar uma soneca no meio do discurso umas 3 vezes, pelo menos, ia falar sobre sorvete. Sobre o Vietnã, sobre Bangladesh, tudo menos o Taiwan. Né? Você não ia fazer nada. E aí ia cheirar o cabelo da menininha de 8 anos que estava sentada na primeira fileira, ia falar no cabelo dela,
sobre crianças no colo dele, quando... Isso. E o discurso seria classificado como antológico pela imprensa brasileira. Histórico. Não vai acontecer nada, né? Taiwan não vai acontecer nada. Não tem a menor condição. O que eu acho que vai acontecer, que está se gestando, é alguma grande crise econômica, viu? Porque, assim, os bancos centrais todos baixaram... Ô Salazar, qual era o número que a gente tinha visto? Eram 60% ou 70% dos dólares produzidos na história foram impressos no ano passado, né? Algo desse tipo, né? Por aí, exatamente. Pois é. E assim, a gente está começando a ver inflação nos Estados Unidos, que é um negócio preocupante. E ao mesmo tempo a gente está vendo a concentração de casas para comprar nas mãos de grandes grupos financeiros. Né? BlackRock, em particular. Uma alta concentração de poder nesses grupos, né? Uhum. E outra coisa que preocupa é assim, né? As pessoas, a grande desculpa é que eles estão propping up a economy, né? A economia para não perder empregos. Mas a grande verdade é que eles não quiseram perder a arrecadação, né? E o jeito de você manter a economia artificialmente aquecida para continuar com... Curioso que tanto os Estados Unidos quanto a China tem essa questão imobiliária, né? Os dois lidando aí com diferentes formas, diferentes resultados. Essa história do Wall Street investir no mercado imobiliário dos americanos começou lá em 2008, a gente fez até aquele episódio do Big Short, que eles começaram a incentivar grupos econômicos a atuarem no mercado imobiliário. Obviamente saiu do controle, né? Mas esse caso me parece bem mais sério, bem mais estruturalmente destabilizante, viu, Zé? Porque aqui você não está falando de... Você pode dizer que naquele caso eles pecaram para o excesso de criação de condições para que as pessoas tivessem casas. O que a gente está vendo agora que é assustador é o mercado, grandes corporações comprando as casas e criando uma autêntica casta de inquilinos permanentes, porque ninguém mais consegue comprar a casa, né? Isso aí tem um efeito social deletério, né? Na esteira da crise de 2008, o mercado imobiliário dos Estados Unidos entrou em parafuso, né? Os preços começaram a cair. Então, certos órgãos lá no governo americano incentivaram essa participação para conter a queda nos preços. Só que o negócio fugiu do controle e hoje são donos de uma parte considerável. Alguns grupos como o BlackRock, que você falou aí. Sim, não, eles estão criando uma casta de inquilinos, locatários perpétuos, né? O que tem um efeito desestabilizante para a sociedade, porque você está falando de um grupamento de pessoas que não tem ligação nenhuma com aquela particular, não tem skin in the game, né? Não está arriscando a própria pele naquela particular região do país, né? Se você virou uma espécie de commodity, eu me lembro de uma consideração que eu vi de interessante, você falou, olha, você veja só que nem percebeu, durante o nosso período de vida, a gente chegou a uma situação no qual o acesso à cobertura médica de plano de saúde está condicionado ao seu emprego. Você perde o emprego, você perde a cobertura do plano. Esse movimento da concentração de casas para aluguel no poder de mega corporações vai redundar em algo desse tipo. A sua capacidade de habitar uma residência vai depender do seu emprego em uma determinada empresa. Isso num cenário onde cada vez menos pessoas têm empregabilidade, né? Exatamente. É uma receita para um colapso social, né? E você junta isso com a declaração do Fórum Econômico Mundial no Twitter dizendo que você vai ser feliz sem ter nada, né? Uhum. Da mesma galera que disse durante a pandemia que os lockdowns estão melhorando as cidades. Resolvendo a poluição, né? Sim. Olha que linda a cidade sem ninguém na rua, né? Que bonito. Nature is healing. Assim, a economia mundial está sendo segurada artificialmente e isso vai ter uma consequência lá na frente. Vai ter algum crash, né? E muito por causa da arrecadação, não tem nada a ver com geração de emprego. Esses caras querem, mais uma vez, gente, inflação, essas coisas, é muito bom para aumentar a arrecadação. Artificialmente, sim. Artificialmente. A gente falou isso no episódio Big Short lá também, todo o sistema financeiro são abstrações em cima de abstrações, né? Ninguém entende como o negócio funciona. Na verdade, o modelo corrente americano, você vê que você tem vários segmentos inteiros da economia americana por conta do Covid. Na verdade, você não consegue contratar pessoas, eu acho que por exemplo, um exemplo que foi serralherias, você não consegue contratar pessoas em parte porque os cheques de desemprego lá do pacote de estímulo são mais interessantes do que trabalhar. Quer dizer, na verdade, você está no modelo, para voltar no ponto do Salazar, olha, você vê qual que é a cadeia de transmissão. Vai de Washington escreve cheques para mandar para as pessoas o dinheiro, as pessoas pegam esses cheques, elas descontam, elas vão até o Walmart, compram porcarias no Walmart, e o Walmart compra porcarias da China. Sim. Você fica nessa corrente de transmissão maluca, onde ninguém fora da China produz nada. E esse dinheiro dos estímulos, inclusive no Brasil, ele vai para
para os grandes empresários, né? Porque a pessoa que recebe, ela gasta imediatamente. Na Amazon, no Walmart, ela gasta na Amazon, no Walmart, entendeu? Em mega corporações. Quem está sendo beneficiado? O funil todo é a boca do Jeff Bezos, daquele aqui da Via Varejo, do empresário brasileiro, entendeu? Sim, Via Varejo. Desses varejistas aí que então, eu não sei, assim, eu acho que o ponto qualquer que sejam os excessos chineses, você pode dizer que os excessos chineses eles estão dentro, me parece, de uma amplitude de correção possível, porque é um país que tem um governo soberano. O modelo ocidental é completamente insano, é uma bomba, é um barril de pólvora para explodir sem qualquer controle, mas sem nenhum controle, até porque não tem, de novo, esses Estados Unidos, quem manda nos Estados Unidos não tem a menor ideia, aliás ninguém sabe, nem os aliados nem os inimigos, está todo mundo em pânico, entendeu? Quem manda nos Estados Unidos? Ainda mais agora, né? Ainda mais agora que tá o velho maluco. Né? Agora, especialmente, agora. Do que para derrotar o Trump, escolheram colocar o homem com cérebro de geleia lá, então... Parabéns a todos os envolvidos. Como um cavalo de Troia, né? Esses cavalos de Troia. Tem mais alguma previsão furada que a gente fez? Não, assim, a previsão que o Trump ia ser... Vou fazer um resumo aqui de tudo, vai. O que a gente acertou? A origem laboratorial do vírus, que a gente falou, né, que agora está sendo tratada com seriedade, não é mais teoria da conspiração, que não haveria punição formal para a China, né, não ia ser processada por crime contra a humanidade nem nada, não teve, não vai ter. Jamais. A gente falou que dar dinheiro para os estados era uma ideia ruim lá na época, né? Sim, eu lembro Salazar falando isso, inclusive. A disciplina fiscal ia ser destruída. Que Hollywood ia entrar em crise, de fato. Não sei, sabemos se vai se recuperar ou não. Que Bolsonaro estava paralisado lá pela crise, né? Continua. Não agora ele assim, virou realmente assim, entronizou a impotência absoluta do Bolsonaro. O cara que não consegue. O cara que não consegue emplacar a desobrigatoriedade de carteirinha da Uni, né? Embora bem pouco dessa paralisia tenha melhorado com a saída do nhonho da Câmara. Muito pouco, de novo, ele continua a mesma coisa. O STF humilha ele diariamente, né? O STF não... Sim, o STF é quem manda essa porra. O STF é quem manda e humilha ele diariamente, faz questão de humilhar, vai. Atravessa a rua pra humilhar ele. Assuntos que não são nem da alçada deles, não importa. Mas desculpa, Zé, por favor, continue. Que a gente fala, que a gente acertou mais que o home office se popularizar, né? De fato, acho que vai ser um novo padrão de trabalho para muita gente. Que a gente errou a economia da China. Peraí, eu acertei o Trump não eleito por conta do voto de fato. Sim. Eu falei que o Trump ia ser reeleito por causa das iniciativas, achei que estava gerenciando bem a crise, e você falou do voto por correio que ia gerar um problema se fosse aprovado. E de fato... eu falei, não vai ser reeleito se for aprovado o voto pelo correio, não vai ser eleito. Foi o que aconteceu. O tonto do Trump, só o tonto do Trump não sabia isso. Só ele não sabia isso, tá? Tava totalmente certo. Eu vou colocar uma salva de palmas aqui para você. O que a gente errou? A economia da China que ia enfrentar dificuldades, parece que as dificuldades foram superadas rapidamente. Foram. Porque as empresas iam deixar a China em massa, ainda não aconteceu, não sabemos se vai acontecer. Xi Jinping ia sair do poder, não saiu. Essa foi. Que a gente fez de previsão que eu anotei aqui foi isso. Tem mais alguma coisa que você anotou, Pepe? Não, foi basicamente isso, sim. Eu acho que esse era os grandes pontos. Eu acho assim que, para mim, tem um erro composto, né? Porque assim, para voltar no ponto, você falou assim, o Trump vai ser reeleito. Aí o Trump é reeleito, o êxodo da China poderia acontecer. Quando um não aconteceu, eu diria que o outro quase que é inevitável que não ia acontecer. Não caiu o primeiro dominó. Não caiu o primeiro dominó. Ou caiu o primeiro dominó, né? Melhor dizendo. Sim. Eu acho que a gente não falou, mas a gente errou, é que a gente imaginou que a crise ia estar solucionada um ano depois, né? Boa. Ia ser uma relíquia, essa cápsula do tempo que a gente publicou ia ser uma relíquia, olha só como eram os tolos, né? Na verdade, o assunto continua. Eu me lembro de ter falado alguma coisa em torno de 3 meses. 3 meses, mas... Zé, talvez falar uma coisa que a gente não errou ao vivo, mas foi implícito, ninguém acreditava numa vacina tão rápido, a gente falou no começo. Também, erramos também. Subestimar a capacidade da indústria. Subestimar a capacidade da indústria de empurrar a vacina com ela abaixo, vamos deixar claro. Esse é outro ponto, né? Eu não imaginava que a vacina ia chegar a existir tão pouco tempo. Muito bom, mais algum ponto aí, pessoal? Não. Nope. Passar? O que vocês acharam da experiência da cápsula do tempo? Acho que foi legal. Foi bem legal.
Gostei, é uma boa. A gente precisa fazer isso mais vezes. Agora a gente faz daqui a 20 anos mais uma. O coronavírus, 20 anos no futuro. Eu me recuso. Não se preocupa, Zeno, você não vai ser obrigado a pegar de novo. É mais importante que estamos todos bem. Uhum. E time Pfizer. Né? Agora, time Pfizer. Time Pfizer. Time Janssen. Eu já sou time AstraZeneca. Que foi... Não, eu não tô bem, vacina. Eu tô brincando. Vamos encerrando por aqui, pessoal. Boa noite a todos. Zeno Estoico aqui, se despedindo. Jusilei. Até a próxima, galera. Que a próxima seja saudável para todos nós. Pepe. Boa noite. E Salazar. É isso aí. Até o próximo episódio. A gente vai discutir sexo na pandemia. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.